Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente, e depois dessa belíssima festa do Bom Pastor, estamos nessa quarta semana desse tempo pascal, que é um tempo muito feliz, de preparação para essa grande festa de Pentecostes. Vivemos um tempo de luz, um tempo de amor, e a Lexio Divina é esse exercício diário de mergulhar no coração de Deus, de mergulhar na profundidade da intimidade de Deus. Quando fazemos esse exercício de ler, de meditar, mas sobretudo de rezar com a palavra de Deus, podemos descobrir as maravilhas e os segredos do Rei, Ele que vem falar ao nosso coração. E hoje Santa Catarina vai nos dar uma palavra muito forte. Se Deus nos criou sem a nossa colaboração, Ele não nos salvará sem nós. Deus nos criou sem nos pedir que colaborássemos com Ele, mas não vai nos salvar sem a nossa colaboração. E Catarina vai nos fazer entrar nessa espiritualidade da cruz, que é tão necessária como essa ponte para passarmos da vida terrena, da vida terrestre, da vida mundana, para a vida de união a Deus. 7º dia dessa novena é um dia muito importante para que mergulhemos verdadeiramente cada vez mais no coração de Deus. Atos 11, 1 a 8. Entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia souberam também que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de incircuncisos e comestes com eles. Pedro então começou a expor-lhes a questão ponto por ponto. Eu estava na cidade de Jope em oração quando em êxtase tive uma visão. Um objeto descia do céu, semelhante a um grande lençol que baixava, sustentado pelas 4 pontas, e chegava até mim. Olhando atentamente, eu refletia quando vi quadrúpedes da terra, as feras e os répteis e as aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, e mola e come. E eu respondi: de modo algum, Senhor, pois nada de profano ou impuro jamais entrou na minha boca. Tornou-me a falar a voz vinda do céu: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. E isso aconteceu 3 vezes. Depois, tudo foi novamente recolhido ao céu. Logo a seguir, 3 homens apresentaram-se diante da casa que estávamos enviados na Cesareia e para se encontrarem comigo. Disse-me então o Espírito que os acompanhasse sem hesitação. Foram comigo também esses 6 irmãos e entrarmos na casa daquele homem. Por sua vez, ele nos contou que viram um anjo apresentar-se em casa e dizer-lhe: manda alguém a Jope a chamar Simão, cognominado Pedro. Ele te dirá palavras mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Ora, apenas eu começar a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, assim como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então destas palavras do Senhor: João, na verdade, batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o dom, o mesmo dom do que a nós, que cremos no Senhor Jesus, quem seria eu para poder impedir a Deus de agir? Ouvindo isso, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios Deus concedeu a graça do arrependimento que conduz à vida. Muito bonito essa explicação de Pedro, né? Quem é puro, quem é impuro, quem pode, quem não pode. Pedro vai ponto por ponto explicar tudo segundo aquilo que ele mesmo recebeu como visão do céu. Ele recebe essa imagem desse lençol que desce, carregado pelas 4 pontas, certamente imagem dos 4 evangelhos. E esse lençol é a imagem do Cristo ressuscitado que desce até nós para nos purificar e também para nos iluminar. E com essa frase muito forte: não chames de impuro ao que eu já purifiquei. O tempo pascal é o tempo em que Deus já nos purificou, é o tempo em que experimentamos a iluminação muito forte de Deus. E Pedro vai perceber que não deve recusar o batismo a ninguém, que não deve fazer acessões de pessoas, que não deve criar legalismos que não facilitam a salvação, mas ao contrário, essa salvação é gratuita, ela é descida do céu, ela é para todos.
Como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? Envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão, levando-me à tua montanha sagrada e às tuas moradas. Eu irei ao altar de Deus, ao Deus que me alegra. Vou exultar e celebrar-te com a harpa, ó Deus, ó meu Deus. Nossa alma tem sede de Deus, nossa alma aspira por Deus. E quando a sede te guia, quando a sede te faz percorrer um caminho, ela marca para sempre a tua vida. É muito triste quando a gente vê alguém que tinha muita sede de Deus e de repente deixou-se contagiar e contaminar com as falsas ilusões desse mundo. O Senhor quer conduzir a tua vida de acordo com a tua sede. E a tua sede é a sede por águas correntes, é a sede pela pureza, é a sede por esse encontro com o Deus vivo, é a sede por esse diálogo incessante entre o teu coração e o coração de Deus. E Alexio é esse exercício para escutar o borbulhar das águas que diz: vem para o Pai, vem para o Pai, vem para o Pai. João 10, 1 a 10. Em verdade vos digo que quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as suas coisas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, não fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe apresentou esta parábola, eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. E disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida, e a vida em abundância. Tão bonito essa palavra de São João. O Senhor é o bom pastor. Ele é aquele que dá a vida, e não somente dá a vida, a sua própria vida, mas Ele quer fazer de nós esse fervilhar de vida em abundância. Cuidado, porque os tempos que são os nossos de hoje, são tempos em que as pessoas têm tendência ao isolamento, à depressão, à tristeza, ao desânimo, ao desespero. Mas o Senhor, justamente nesse coração a coração, a cada léxio, Ele quer fazer o nosso coração fervilhar de alegria e fervilhar de grande confiança. São João Bosco dizia que a maior arma contra o mal, contra o demônio, é a santa alegria. A maior arma contra o demônio é a santa alegria. E justamente São Basílio vai hoje na leitura patrística nos fazer descobrir esse Espírito Santo que vivifica, uma leitura do século IV. O Senhor nos concede a vida e Ele estabeleceu conosco a aliança do batismo como símbolo da morte e da vida. A água é a imagem da morte e o Espírito nos dá o penhor da vida. Assim torna-se evidente o que antes perguntávamos. Porque a água está unida ao Espírito, é dupla com efeito a finalidade do batismo, destruir o corpo de pecado para que nunca mais produza frutos de morte e vivificá-lo pelo Espírito para que dê frutos de santidade. A água é a imagem da morte, porque recebe o corpo como num sepulcro, e o Espírito, por sua vez, comunica a força vivificante que renova nossas almas, libertando-as da morte, do pecado e restituindo-lhes da vida. Nisto consiste o novo nascimento da água e do Espírito. Na água realiza-se a nossa morte, enquanto que o Espírito nos traz a vida. O grande mistério do batismo realiza-se em 3 imersões e 3 invocações, para que não seja somente bem expressa a imagem da morte, mas também a alma dos batizados seja iluminada pelo dom da ciência divina. Por isso, se a água tem o dom da graça, não é por causa da sua própria natureza, mas por causa da presença do Espírito Santo. O batismo, de fato, não é uma purificação
da imundície corporal, mas do compromisso de uma consciência pura perante Deus. Eis porque que o Senhor, no fim dos tempos, vem nos preparar para a vida que brota da ressurreição. E propõe-nos todos o programa de uma vida evangélica, perseverando, prescrevendo que não nos entreguemos à cólera, mas sejamos pacientes nas tribulações e livres das aflições, dos prazeres e do amor ao dinheiro. Isto nos manda o Senhor. É a condição natural para uma nova existência. O Espírito Santo, olha que bonito aqui, restitui o paraíso, concede-nos de entrar no reino dos céus e voltar à adoção dos filhos. Dá-nos a confiança de chamar a Deus, nosso Pai, de participar da graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz, de tomar parte na glória eterna, numa palavra, de receber a plenitude de todas as bênçãos, tanto na vida presente quanto na futura. Dá-nos ainda de contemplar, como num espelho, a graça daqueles bens que nos foram prometidos e de que pela fé esperamos usufruir, como se já estivéssemos presentes. Ora, se é o penhor, assim, qual não será a plena realidade? E se tão grandes são as primícias, como não será a consumação de tudo? Que o Senhor nos dê de verdade essa certeza do céu, que Ele nos dê essa alegria de como o bom pastor nos abrir o seu coração e nos deixar mergulhar nessa grande intimidade com a qual Ele quer nos abençoar. Hoje, Catarina vai verdadeiramente nos ensinar que a salvação é um mistério que não se fará sem cada um de nós. Deus quer verdadeiramente contar com a nossa colaboração para nos salvar. E na página 68 do diálogo, justamente, Catarina vai escutar isso do próprio Pai. Se nos criou sem a nossa colaboração, sem ela não nos salvará. Deus quer que operemos voluntária e livremente, que preenchamos o espaço da nossa vida com as verdadeiras virtudes. E aos poucos foi dizendo, todas vós deveis passar por esta ponte, louvando-me através do trabalho pela salvação dos homens e tolerando muitas dificuldades, a exemplo do meu doce e amoroso Verbo encarnado. Não há outro modo de chegar até mim. Sois operários meus, colocai-vos no trabalho da vinha da Santa Igreja. Como enviados meus pela graça, operais no povo cristão. Por isso eu vos dei a iluminação do santo batismo. Das mãos dos meus ministros, pus-vos na igreja para trabalhar. São encarregados de apacentar as vossas almas, esses ministros, e ministrar-vos o sangue de Cristo nos sacramentos. E com estes, eles extirpam os espinhos do pecado mortal e semeiam em vocês a graça. Cada pessoa tem uma vinha, e a vinha é a própria alma. Nela trabalha com a vontade pessoal, livre, durante o tempo da sua vida. E acabado este tempo, nenhum outro trabalho será realizado, seja para o bem, seja para o mal. Recebe, por isso, de mim a força que nenhuma criatura, nem mesmo o demônio, é capaz de impor-lhe algo sem o seu consentimento. Semelhante é a força dada pelo batismo que ela pode vencer. É deste sangue que recebeis a vida divina no batismo. Começarei por purificar-vos com a contrição interior, desapegando-vos das iniquidades e fazendo-vos desejar a virtude. Que bonito esse trabalho do bom pastor em cada um de nós, que vem nos ensinar a escolhermos a graça e a nos deixarmos conduzir pela graça, mas agora também a colaborarmos nessa obra de recriação que o Senhor faz em cada um de nós. E hoje queria comentar com vocês a carta 27, essa carta que vai nos falar da espiritualidade da cruz. Catarina é uma mulher mística, muito apegada ao sangue do Cordeiro, à cruz de Nosso Senhor, e ela vai nos falar justamente desse poder da cruz. Ela diz assim:
desejosa de ver o vosso coração e o vosso afeto enxertados na venerável cruz. Penso que ninguém consegue participar dos benefícios da graça se o seu coração e o seu afeto não se enxertarem no ardente amor do Filho de Deus. Sem tal enxerto, seria insuficiente para nós a união da natureza divina com a da natureza humana com a divina. De fato, além disso, vemos o homem-deus correndo em direção à morte na cruz. O Verbo enxertou-se na cruz, lavou-nos com o seu sangue e fez germinar com flores e frutos as virtudes. Eis o que fez o enxerto do amor, um amor cálido, luminoso e atraente, que amadureceu as virtudes, tirando-lhe toda a acidez. Tudo porque o Verbo divino enxertou-se na natureza humana e depois também na Santíssima Cruz, antes da encarnação, as virtudes eram imperfeitas e nenhuma delas conduzia ao porto da vida. A caminhada de Adão, realizada na desobediência, não fora ainda corrigida pela obediência do Verbo, seu Filho unigênito. Que bonito, né? A obediência do Verbo vem nos corrigir das marcas da desobediência do demônio. Aparecem então os frutos, isto é, as virtudes que aperfeiçoam a própria alma e a alma do próximo. O cristão torna-se zeloso na glória divina e na salvação dos irmãos. E é muito importante para tal atingir a união com Cristo. Sem isso, jamais chegaremos à finalidade para a qual fomos criados. Eis porque eu desejava vos ver enxertadas na árvore da cruz. Peço-vos então, por amor a Cristo crucificado, que vos esforceis sem negligência. Não continueis dormindo o sono do descuido. O tempo é breve e a caminhada é longa. O tempo é breve e a caminhada é longa. Que o Senhor nos dê de verdade esse grande amor pela cruz, que Ele nos faça viver com paciência as cruzes das dificuldades e tudo isso para a salvação de muitas almas. Que o Senhor nos abençoe profundamente nessa semana do tempo pascal, que o Senhor nos dê uma alegria redobrada de podermos perceber essa cruz de Cristo como uma ponte que nos leva ao céu. Santa Catarina de Sena, rogai por nós.